Olá, sou a professora Priscila, professora de Geografia do Colégio Semeador aqui de Foz do Iguaçu. Nós vamos fazer a correção de alguns exercícios que foi pedido na videoaula. Para isso é importante que você tenha aí um lápis, uma borracha e o seu livro didático. A gente vai abordar os seguintes conteúdos nessa correção: os elementos de um mapa, escalas cartográficas, mapas temáticos e as convenções cartográficas. Ao lado, olha, eu coloquei aqui as páginas onde vocês encontrarão o embasamento teórico desses conteúdos. Aqui os elementos de um mapa: título, que traz a informação, né, do que se trata o assunto desse mapa ou uma região que está destacada. A orientação, que tem aqui a rosa dos ventos, ou simplesmente uma setinha, né, apontando o norte, que diz a forma que nós vamos visualizar esse mapa, que é sempre para o norte para cima. A escala, que nos mostra a quantidade, como foi feita essa redução da superfície real para a projeção no mapa, né, para que fique de uma forma proporcional. A legenda, que traz a informação e o significado das cores, dos símbolos utilizados no mapa, e a fonte, que indica a origem, né, das informações que contém nesse mapa. Escalas cartográficas, a primeira aqui, escala numérica, que nos mostra, né, uma projeção da superfície real, a proporção da superfície real para a projeção no mapa. Então, aqui significa esses dois pontinhos a gente sempre lê por 50.000 metros da superfície real. Ou seja, 1 centímetro no mapa, nesse caso, está representando 50.000 metros da superfície real, certo? Nós temos aqui a atividade 44, onde pediu que fôssemos até o material de apoio e na página 3. E utilizando esse mapa do Brasil, com as capitais, a gente vai medir a distância entre algumas capitais e fazer o cálculo da distância real. Para isso eu dei um zoom aqui na escala desse mapa. Aqui é uma escala gráfica, a gente vai ver mais para frente, mas a informação que ela traz para nós é 1 centímetro no mapa corresponde a 275 quilômetros da superfície real, certo? Então, o exercício tá aqui, olha. Então, foi medido de Belém ao Rio de Janeiro, nesse mapa, constou 9 centímetros. Então, eu vou fazer o quê? Até coloquei aqui, ó, multiplica a distância do mapa por 275. Por quê? Porque na escala diz que 1 centímetro no mapa representa 275 na superfície real. 1 centímetro, cada 1 centímetro, 275 quilômetros. Então, 9 centímetros, multiplicando, dá 2.475. De Porto Alegre a Porto Velho foi medido 10 centímetros, então 2.750 quilômetros. Salvador a Recife, 2,5 centímetros. Então, a distância real é de 687,5 quilômetros. Boa Vista São Luís, 7 centímetros no mapa, 1.925 quilômetros da superfície real. E Fortaleza Cuiabá foi medido 8,5 centímetros. Multiplicando por 275, 2.337,5 quilômetros. Na atividade 13.4 da página 46, olha só, aqui nesse exercício 3, eu fiz uma pequena gambiarrinha aqui, que vai ajudar você a compreender melhor a conversão de medidas. Então, é um macete que funciona muito bem. Eu sempre vou colocar o último número na medida que está representado. No caso, o exercício pede para a gente transformar centímetros em quilômetros. Então, o primeiro ali, a letra A, são 5.600.000 centímetros para transformarmos em quilômetros. Então, funciona assim: o último número na casa da medida que está representado, transcrevo o número de trás para frente e a vírgula na casa da medida que eu desejo transformar. Então, olha só, 56 quilômetros.
A letra B são 500 mil centímetros. Então, o último número na casa da medida que está representado, transcrevo o número de trás para frente e cheguei aqui a 5 quilômetros. A letra C são 126 milhões 300 mil centímetros, para a gente ver quanto é a equivalência em quilômetro. Da mesma forma, o mesmo processo. Último número na medida da casa que está representado, transcrevi o número de trás para frente e cheguei aqui a 1.263 quilômetros. No exercício 4, já é mais simples, pede que a gente transcreva por extenso as escalas numéricas. Lembrando que esses dois pontinhos representam por. Então, fica 1 por 25 milhões, 1 por 3 mil e 1 por 125. Aqui já temos a escala gráfica. Lembrando assim, a escala gráfica e a escala numérica, elas trazem a mesma informação, só que são representadas de forma diferente. Por exemplo, aqui eu coloquei até uma régua, olha. 1 centímetro no mapa corresponde a 2 quilômetros da superfície real nessa escala. Então, cada 1 centímetro, 2 quilômetros, olha. 1 centímetro mais 2 quilômetros, 1 centímetro mais 2 quilômetros. Da mesma forma aqui, ó, 1 centímetro no mapa representa 50 quilômetros na superfície real. Então, olha, cada 1 centímetro, 50 quilômetros nessa escala, certo? Então, olha só o exercício 1, 2, 5 e 6 da página 46. O exercício 1 pergunta o que é escala cartográfica e qual é a sua função. Então, escala cartográfica é a representação da medida, né, da proporção entre a superfície real e a projeção no mapa. O quanto eu preciso reduzir a superfície real para ela ser representada de uma forma proporcional no mapa. Então, olha, sua função é indicar quantas vezes as medidas reais foram reduzidas. No exercício número 2, nós temos aqui, pede a diferença entre a escala numérica e a escala gráfica. Lembrando que eu acabei de falar, as duas, elas trazem a mesma informação, porém são representadas de formas diferentes. Então, a escala numérica mostra a proporção da redução em forma de fração, né, número. Já a escala gráfica mostra essa proporção da redução através de uma barra, né? De um gráfico ali graduado, onde tem espaços regulares de 1 centímetro, que traz ali a medida da superfície real. Então, o exercício 5 diz que um piloto precisava sobrevoar 3 cidades em um dia. Ele conta que no mapa dele a escala é de 1 por, até coloquei aqui, ó, escala 1 por 200 mil centímetros. Eu já fiz a transformação para você, então isso equivale a 1 centímetro do mapa a 2 quilômetros, certo? Cada 1 centímetro representa na superfície real 2 quilômetros. Então ele disse que do ponto onde ele estava até a primeira cidade, foram 12 centímetros. 1 centímetro tem 2 quilômetros. Então, 12 centímetros, eu vou multiplicar por 2. Então, fica 12 centímetros, né? Ele, na superfície real, representou 24 quilômetros. Da primeira cidade até a segunda cidade, no mapa, representou 6 centímetros. Multiplicando por 2, 12 quilômetros. E da segunda para a terceira cidade, ele sobrevoou aqui no mapa 22 centímetros, multiplicando por 2, 44 quilômetros. Somando 24, 12 e 44, então deu uma soma aí de 80 quilômetros que o piloto sobrevoou naquele dia. Já o exercício 6 pede para a gente transformar, vou até mostrar aqui, ó, a escala gráfica em uma escala numérica. Reparem os espaços, olha, nesse caso aqui, ó, 1 centímetro,
10 quilômetros, tá? Observem ali no livro didático de vocês e vão acompanhando. Então, as respostas estão aqui. A letra A, 1 por 20 quilômetros. Letra B, 1 por 250 quilômetros. E a letra C, 1 por 10 quilômetros. Agora, aqui tem um mapa temático. É um mapa que traz a informação específica, ele tem um tema específico. Nesse caso aqui, eu trouxe 2 mapas. O relevo do Brasil e o mapa climático do Brasil. Reparem que ele traz certinho o mapa do Brasil, as suas fronteiras, mas ele tem aqui uma informação específica. Eu poderia trazer também, por exemplo, um mapa hidrográfico. Esse mapa hidrográfico, ele teria ali o contorno das fronteiras do Brasil, mas teria os rios que o Brasil tem. Então, aqui na seção cartografar, o exercício 1, 2 e 3 da página 47, aqui não está tão claro, mas no livro didático vocês vão conseguir acompanhar bem tranquilo a legenda e o valor das porcentagens. Então, a primeira pergunta é a principal informação apresentada por esse mapa. Então, onde que eu vou olhar? No tema. Brasil, domicílios com geladeira, em 2011. Então, olha só qual é a principal informação. A porcentagem de domicílios com geladeiras no Brasil. Eu poderia muito bem acrescentar aqui, em 2011, certo? Já na questão número 2, pede para que a gente cite 3 unidades da federação que apresentem maior porcentagem de domicílios com geladeira. São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal. E no exercício 3, pede para que a gente cite 3 unidades da federação com menor porcentagem de domicílios com geladeira. Pará, Amapá e Amazonas. Continuando ainda no cartografar, o exercício 5, na página 48, nós temos aqui 4 mapas e aqui em cima cita os temas. Então, eu transcrevi aqui para ficar mais claro. Então, nós temos os mapas e os temas e nós precisamos associar o tema ao mapa correto. Então, no mapa 1, esse mapa aqui é um mapa político. Esse mapa político, então, letra A. Eu marquei aqui, ó, sequência correta, né? A, C, D, B. O mapa 2, ele é a letra C, ele mostra as unidades de conservação que tem no Brasil. O mapa 3, o mapa das redes de transporte, ele traz rodovias pavimentadas, ferrovias, enfim. É a letra D. E aqui o último mapa, o 4º mapa, seria o mapa climático do Brasil, letra B. Convenções cartográficas. O que são essas convenções? São símbolos e cores que foram convencionadas internacionalmente para demonstrar a mesma situação. Então, eles utilizam determinadas cores e desenhos ali, né, simbologia, para representar alguns elementos aí no mapa, alguns lugares, rios, estradas, né, igrejas. Então, são símbolos que são usados em todo o mundo. Se eu for fazer a interpretação de um mapa que foi confeccionado no Brasil, ou que foi confeccionado lá na Rússia, ou no Japão, ou até nos Estados Unidos, eu vou conseguir fazer a leitura e a interpretação da simbologia de uma forma muito clara, muito tranquila, porque a simbologia e as cores são as mesmas internacionalmente. Outra convenção aqui é a forma de representar o relevo numa superfície plana. Reparem aqui o topo desse morro. Olha, 200 metros de altitude. Olha aqui embaixo, ó, 200 metros de altitude. É como se eu tirasse uma foto de cima para baixo desse morro aqui, certo? Quanto mais próximo às linhas, né, a curva de nível, mais íngreme é o terreno nessa parte. E aqui, ó, quanto mais distante as curvas, menos íngreme é o terreno. Então, nós temos aqui o exercício da página 52, que pede que a gente use como referência o material de apoio aqui da página 4, olha. Esse mapa aqui é o mapa que a gente vai utilizar para fazer o exercício 1 da página 52.
Então, a letra A, o primeiro questionamento ali e não tem outro jeito, seria um trabalho de observação. Qual é a parte do relevo mais alta desse mapa? Eu encontrei aqui e marquei para facilitar a nossa vida, né? Então, olha só, tá aqui, ó, 659 metros de altitude, e eu marquei aqui, ó, 2 pontos de referência que pediu ali no exercício. B, a nascente do Ribeirão da Onça e a fazenda de Santa Clara, certo? Daí na C, pede a área com menor altitude desse mapa, também marquei aqui, ó, 399 metros de altitude e marquei os 2 pontos de referência também, que é a fazenda Dona Sônia, Fazenda da Sônia, desculpe, e o sítio de Nossa Senhora Aparecida. Voltando lá na letra E, do exercício 1, pergunta sobre a cota altimétrica, né, a média de distância entre as curvas de níveis. Então, está aqui a média de 20 metros de desnível para cada uma das curvas. O exercício número 2, ele pede que a gente use o mapa físico aqui, ó, da página 51. Então, esse mapa é um mapa dos relevos do Brasil, tem a legenda aqui com as altitudes, certo? E pergunta ali, na letra A, qual é a principal informação desse mapa? Então, as diferenças de altitude no território do Brasil. Esse mapa traz para nós todas as altitudes do território. Aí na letra B, pede que a gente relate alguma das regiões com mais baixa altitude do Brasil. Então, temos aqui a planície amazônica, a faixa costeira, né, que é a faixa do litoral, quase 0 metros ali, né, a planície do Pantanal e algumas regiões do Rio Grande do Sul. Na letra C, pede que a gente relate algumas regiões com mais alta altitude do Brasil. Então, nós temos aqui a Serra de Pacaraima, lá em Roraima, uma faixa da porção central do território e o leste do território abrangendo as serras. Então, quando a gente sai do litoral, 0 metros, vamos subindo a serra e vai aumentando ali a altitude do relevo. E a letra D pede sobre esse gráfico aqui, olha, né? Mostra um gráfico aqui que é o perfil horizontal do Brasil de oeste para leste, constando ali as altitudes que tem, certo? Então tá aqui a letra D, variação de altitude no trajeto oeste-leste do território do Brasil. E por último, organize as ideias, bem importantes, são conceitos importantes aí para a cartografia, para o estudo da geografia de uma forma geral, na página 53. Então, nós temos aqui os conceitos, né? E os conceitos aqui a gente teria que relacionar, né? A palavra ao conceito correto. Então, tá aí a resposta para vocês registrarem no livro didático de vocês. Pessoal, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas, certo? Muito obrigada. Até a próxima.